Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista pra gente trazer notícia, trazer informação de esporte, de futebol para você que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro ainda, gente. De janeiro ainda, mas é o último dia desse mês de janeiro que... rapaz, demorou, né? Demorou para passar, rapaz, mas hoje é o último dia de janeiro, 31 de janeiro de 2024. A gente está por aqui com o nosso primeiro vídeo para abrir mais um dia de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Pois é, estamos por aqui para trazer muita informação para você. Entre elas, falaremos da Copa do Brasil, definidos aí os confrontos, né, da primeira fase da segunda maior ou melhor competição, né, do nosso futebol brasileiro. É isso, pois é, em números, em grana, din-din, é o primeiro, né, é o primeiro campeonato aqui do nosso país em rentabilidade, em grana, din-din. Agora, em termos de tamanho, né, claro que é a segunda maior competição aqui do nosso país, porque a primeira é o Brasileirão, né, gente? Pois é. Traremos já notícias para você então da Copa do Brasil. Quem o seu time vai jogar aí na Copa do Brasil? Pois é, já a gente traz informação para você que tá ligado com a gente. De repente você perdeu, né? A gente colocou também no canal, no nosso, nas nossas redes, né, sociais, facebook.com/Cristiano Santos. A gente postou ontem lá. Postamos também no nosso Instagram, @Cristiano Santos Radialista, e também colocamos lá no nosso TikTok, que é o Cristiano Santos V. Pois é, você que acompanha a gente pelas redes sociais já sabe, né, quem o seu time do coração vai confrontar aí nessa primeira fase de Copa do Brasil. Claro que os times que disputam a Libertadores só entram na terceira fase da competição. Já a gente traz para você também notícias sobre o Atlético Mineiro, que pode ficar aí sem o seu executivo, né, sem o seu diretor de futebol. O investidor da SAF do Atlético Mineiro, Rubens Menin, enaltece Caetano e fala sobre plano B. Abre aspas, não tem, fecha aspas. O Rodrigo Caetano pode assumir, né, o cargo de executivo aí da seleção brasileira. Com janelas fechando, Fluminense vive 24 horas decisivas para manter André e Arias até o meio de 2024. É o preço do sucesso, né, menino? É o preço do sucesso que o Fluminense está pagando aí. Imigração no futebol. Goleiros brasileiros invadem Portugal e dominam a posição na elite do futebol português. Já a gente traz essa informação bem bacana para você. Falaremos já também sobre o clássico entre Corinthians e São Paulo. Finalmente, né, rapaz, o São Paulo quebrou aí o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na sua Neoquímica Arena. As informações desse confronto a gente traz já do São Paulo, né? Lá do São Paulo, claro, feliz, alegre, o torcedor tá sorrindo à toa hoje, né? Amanheceu sorrindo à toa hoje, torcedor do São Paulo. Já o torcedor do Corinthians muito, mas muito preocupado com esse início de temporada do Timão. O Corinthians sofre choque de realidade e tem problemas bem maiores do que o fim do tabu. Traremos já para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Não é fácil não, né, rapaz? A situação do Corinthians não é fácil não. Tem que ir atrás de reforços urgente. Essas informações e um pouco mais a gente traz para vocês já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes, deixe o seu like, mais conhecido também como curtida. Tem um espaço de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal Cristiano Santos Radialista e não se esqueça de tocar ou de clicar aí nesse sininho de notificações para você marcar a opção todas, né? E assim o YouTube vai sempre te avisar, mandar uma mensagem para você aí quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para ficar muito bem informado.
Belezinha, dá só um minutinho que a gente tem 2 recados para vocês. Porções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta. E a gente volta rapidinho para trazer muita informação para você. A gente fala também dos campeonatos estaduais. Botafogo empatando em casa ontem com a Portuguesa. A coisa tá complicada, rapaz. Tem Vasco da Gama hoje, tem Flamengo também pelo Carioca, tem mais Paulistão. A gente traz tudo isso, os estaduais, já para você também aqui no nosso canal. Segura aí! Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, te agradecendo demais pelo carinho, pela sua companhia. Você que está mais uma vez por aqui com a gente, falando em companhia, meu amigo Dimas. Dimas está em São Paulo, né, rapaz? Grande Dimas, torcedor do Verdão, do Palmeiras, tá aí em São Paulo assistindo a gente, sempre assistindo a gente, né, Dimas? Abração para você, para a família também. Uma ótima e abençoada quarta-feira para todos vocês aí. Pois é, muito obrigado, grande Dimas tá sempre assistindo a gente. Ontem ele mandou uma mensagem para mim, comentou aqui no nosso vídeo, né? É, rapaz, grande Dimas tá sempre acompanhando os nossos vídeos lá em São Paulo. Que coisa bacana, hein? Coisa legal demais. Pois é, obrigado a você também que acompanha a gente, né? Tem um espacinho de comentários aqui. Quero saber de onde você assiste a gente. Que cidade, né? Pois é, comente aí. Cristiano, sou de São Paulo, sou de Minas, sou do Rio, sou de Salvador, sou de qualquer lugar desse nosso Brasil, né? É, do Rio Grande do Sul, qualquer lugar desse nosso país aqui, ou aqui de Brumado, da região de Brumado, né? Vitória da Conquista, Guanambi, enfim. Quero saber até onde a gente está chegando, né, rapaz? Acho que a gente chega até longe aí. A gente vai além das fronteiras, né? A internet hoje é bacana por isso, né? Mas vamos de informação para você que tá ligado com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui também, rapaz, pro menininho, né? O menininho barrigudinho. O cara, rapaz, o cara que trabalha com gente. Ele trabalha com gente, não, ele não é coveiro, não. Ele não trabalha em funerária, não. Ele é mototaxista, meu amigo Shen Mototáxi, rapaz, tá aí sempre compartilhando os nossos vídeos, né, Shen? Abração pra você, menino, ô menino. Beijo no coração, menino. Esse cara é demais, rapaz, esse cara é demais. Gente boa demais, né, Dimas? Gente boa demais esse nosso amigo Shen Mototáxi. Ah, grande Shen. Já tem um defeito, né? Eu não vou falar aqui não, vou falar o defeito que ele tem não, porque ele não pode, vai expor o menino demais, não tem o dinheiro para pagar processo, né, gente? De repente esse menino pode processar a gente. Vamos falar de Copa do Brasil, todas as distâncias que serão percorridas nos confrontos da primeira fase da competição.
O sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil reforçou o aspecto democrático da competição, com equipes literalmente cruzando o país para entrarem em campo. O GE, que é o Globo Esporte, né, verificou todas as distâncias que os clubes visitantes terão que percorrer na primeira fase, disputada em jogo único. Algumas partidas terão deslocamentos continentais. Vale lembrar que, por estarem em melhores posições no ranking de clubes da CBF, as equipes visitantes precisam apenas do empate para avançar na competição. Entre todos os 40 times visitantes, caberá ao Brusque a maior distância a ser percorrida. Serão 5.042 quilômetros até Boa Vista, capital de Roraima, onde a equipe catarinense vai enfrentar o Grêmio Atlético Sampaio, que disputará pela primeira vez a Copa do Brasil. Para se ter uma ideia, a distância é superior a uma viagem de ida e volta de São Paulo a Buenos Aires, que resultaria em 4.392 quilômetros. Essa mesma comparação pode ser feita, né? As viagens que CRB e Retrô farão para enfrentar Rio Branco do Acre e Manauara, com 4.930 quilômetros separando Maceió da capital do Acre e 4.614 quilômetros do Recife a Manaus. Completam a lista das 5 maiores distâncias percorridas na primeira fase o São Raimundo de Roraima, que enfrentará 4.263 quilômetros de Boa Vista, a capital federal, para enfrentar o Real Brasília. E o Juventude, que sairá de Caxias do Sul e percorrerá 3.780 quilômetros até a cidade de Iguatu, no interior do Ceará, para enfrentar o time homônimo. Pois é, isso mesmo. Entre os 40 jogos sorteados, apenas um será entre clubes da mesma cidade. Audax de São Paulo contra a Portuguesa, ambos sediados. Aliás, Audax e Portuguesa do Rio, né, gente? Ambos sediados no Rio de Janeiro. Vamos então às distâncias a serem percorridas na primeira fase da Copa do Brasil. A chave 1. Souza da Paraíba contra o Cruzeiro, 2.200 quilômetros entre Belo Horizonte e Souza na Paraíba. Petrolina e Cascavel, 2.784 quilômetros entre Cascavel, Santa Catarina e Petrolina. Na chave 2, Anápolis e Tombense, 1.185 quilômetros entre Tombos, Minas Gerais e Anápolis, em Goiás. Nova Venência do Espírito Santo e Botafogo de São Paulo, 1.052 quilômetros entre Ribeirão Preto e Nova Venência, no Espírito Santo. Na chave 3, Cianorte e Corinthians, 711 quilômetros entre São Paulo e Cianorte, no Paraná. Olaria e São Bernardo, 463,5 quilômetros entre São Bernardo e o Rio de Janeiro. Chave 4, o Maitá do Acre e Sampaio Correia, 2.842 quilômetros entre São Luís e o Maitá. Maranhão e Ferroviário do Ceará, 903 quilômetros entre Fortaleza e São Luís. Na chave 5, Fluminense do Piauí e Fortaleza, 604 quilômetros entre Fortaleza e Teresina. Manauara e Retrô, 4.614 quilômetros entre Recife e Manaus. Chave 6, Porto Velho de Rondônia e Remo, 2.571 quilômetros entre Belém do Pará e Porto Velho. River do Piauí e Ipiranga do Rio Grande do Sul, 3.365 quilômetros entre Erechim e Teresina. Chave 7, Real Noroeste e Cuiabá, 2.067 quilômetros entre Cuiabá e Águia Branca, no Espírito Santo. Audax do Rio e Portuguesa do Rio, times do mesmo, da mesma cidade, né, do mesmo estado, né? Então não vai ter aí essa distância. Chave 8, 13 e ABC, 286,4 quilômetros entre Natal e Campina Grande. Grêmio Sampaio e Brusque, 5.042 quilômetros entre Brusque, Santa Catarina e Boa Vista, em Roraima.
Chave 9, Maringá do Paraná e América Mineiro, 1.064 quilômetros entre Belo Horizonte e Maringá. Independente do Amapá e versus Amazonas, 3.019 quilômetros entre Manaus e Santana, no Amapá. Chave 10, Operário do Mato Grosso do Sul contra Operário do Paraná, 861 quilômetros entre Ponta Grossa e Campo Grande. Vila Nova de Minas e Aparecidense, 874 quilômetros entre Aparecida de Goiânia e Nova Lima, Minas Gerais. Na chave 11, Motoclube Bahia, 1.585 quilômetros entre Salvador e São Luís. Portuguesa Santista e Caxias do Rio Grande do Sul, 973 quilômetros entre Caxias do Sul e Santos. Chave 12, Trem do Amapá contra o Sport de Recife, 2.542,5 quilômetros entre Recife e Macapá. Murici de Alagoas e Confiança, 296,5 quilômetros entre Aracaju e Murici. Chave 13, Marcílio Dias de Santa Catarina versus Vasco da Gama, 1.039 quilômetros entre Rio de Janeiro e Marcílio Dias. Água Santa de São Paulo e Jacuipense da Bahia, 1.934 quilômetros entre Diadema e Riachão do Jacuípe. Chave 14, São Luís do Rio Grande do Sul e Ituano, 1.141 quilômetros entre Itu e Ijuí. Costa Rica do Mato Grosso do Sul e América de Natal, 3.159 quilômetros entre Natal e Costa Rica. Chave 15, União do Mato Grosso contra o Atlético Goianiense, 718 quilômetros entre Goiânia e União Rondonópolis. Real Brasília contra o São Raimundo de Roraima, 4.263 quilômetros entre Boa Vista e Brasília. Chave 16, Rio Branco do Acre contra o CRB, 4.929,5 quilômetros entre Maceió e Rio Branco. Atlético Clube de Minas Gerais contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro, 230 quilômetros entre Volta Redonda e São João del Rei. Chave 17, Águia de Marabá do Pará contra o Coritiba, 2.726,5 quilômetros entre Curitiba e Marabá. Capital do Tocantins e Tocantinópolis, também do Tocantins, 531 quilômetros entre Tocantinópolis e Palmas. Chave 18, Operário do Mato Grosso contra Criciúma, 2.163 quilômetros entre Criciúma e Itabaiana, né? Pois é, Itabaiana. Itabaiana é do Sergipe, na verdade, e Brasiliense do Distrito Federal. 1.642 quilômetros entre Brasília e Itabaiana. Chave 19, Asa de Alagoas contra o Internacional, 3.468 quilômetros entre Porto Alegre e Arapiraca. Itabuna da Bahia contra o Nova Iguaçu do Rio, 1.271 quilômetros entre Nova Iguaçu e Itabuna. Chave 20, Iguatu do Ceará contra Juventude do Rio Grande do Sul, 3.780 quilômetros entre Caxias do Sul e Iguatu. Ji-Paraná de Rondônia contra o Paysandu do Pará, 2.943 quilômetros entre Belém e Ji-Paraná. Ou seja, realmente, quando se diz que a competição mais democrática do país, tá aí a explicação por quê, né? Os times rodam o país inteiro, rapaz, para se confrontarem aí pela competição mais democrática do mundo, eu diria até. Do mundo, pois é. Os jogos aí dessa primeira fase da Copa do Brasil. Lembro que na terceira fase, né, os times que estão disputando aí a pré-Libertadores, o Vitória, que foi campeão da Série B do ano passado, né, e outros times aí vão entrar por outros regulamentos que permite a Copa do Brasil já na terceira fase da competição. A ausência, né, desse ano é o Santos. Santos que não se classificou no ano passado para as finais do Campeonato Paulista e caiu para a Série B no Campeonato Brasileiro. Por isso, está de fora aí da competição, da segunda competição mais importante do nosso futebol. Fala do Atlético Mineiro, investidor da SAF do Atlético,
Rubens Menin enaltece Caetano e fala sobre plano B. Abre aspas, não tem, fecha aspas. Principal investidor da SAF do Atlético Mineiro, Rubens Menin, disse que não pensa, no momento, em plano B para uma possível saída do diretor de futebol Rodrigo Caetano à CBF. Na visão aí do Mecenas, não tem nada encaminhado, apenas uma conversa do executivo com Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, sobre futebol. O Caetano tem um legado no futebol, já fez muita coisa, uma pessoa séria. O Edinaldo está reformulando a CBF, mudou o treinador. De fato, ele comentou com o Sérgio Coelho que queria ter uma conversa com o Caetano, como teve na segunda-feira. Foi para trocar ideia, não foi uma conversa. Abre aspas. Rodrigo, venha para cá. Fecha aspas. Não foi. Foi uma conversa sobre futebol. A partir disso, a CBF vai pensar o que fazer. Eu entendo que não existe pela CBF uma proposta ao Caetano. Eu não gostaria que ele saísse do Atlético. Ele tem um trabalho no meio. Muita coisa foi feita, ganhamos títulos, mas queremos fazer muita coisa pela frente. Ele, Caetano, é uma peça fundamental. Toda gestão, contratação, venda. Futebol é complexo. Se ele sair, eu vou ficar triste. Entendo que ele é importante para o projeto do Atlético. Ele sabe disso. Temos conversado, ele sabe que aqui tem um bom ambiente. Ele falou que a seleção não tem um bom ambiente? Não, acho que não. Não, acho que não. Só pensaremos se acontecer um problema no plano A, que, para mim, não tem, disse Menin em entrevista ao canal do jornalista Breno Galante. Pois é, rapaz, Rubens Menin é o sócio majoritário da SAF do Galo, que entrou em operação ano passado. Com a implementação aí, o clube apostou em um comitê de futebol, que Menin não faz parte. Caetano é quem toca todas as conversas com possíveis reforços. Além dele, o comitê é formado por Sérgio Coelho, presidente, Bruno Mussi, CEO, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e o Rafael Menin. Pois é, rapaz, é um trem muito doido, né? Parece que o... Digo parece porque não tá nada certo ainda, né, gente? Parece que o Rodrigo Caetano, né, vai acertar mesmo com a seleção brasileira, né? Disso parece. Porque as coisas mudam muito rápido. Nesse negócio chamado futebol, né? As coisas mudam muito rápido. Mas vamos esperar para ver o que acontece, né? Esperar para ver o que acontece aí, mas tudo indica que o Rodrigo Caetano vai assumir a seleção brasileira, gente. Só se acontecer uma coisa assim, né? Mas eu acho que ele vai para a seleção brasileira. Acho que ele vai assumir aí o cargo de executivo da seleção do Brasil. Mas vamos aguardar para ver, né, rapaz? Vamos aguardar para ver o que acontece. Imigração no futebol. Goleiros brasileiros invadem Portugal e dominam a posição na elite do futebol português. No ano passado, a imigração do Brasil para Portugal bateu o recorde. Já são mais de 400 mil brasileiros vivendo no país. Segundo números de outubro de 2023, um aumento de 67% na comparação com 2022. Entre esses imigrantes, goleiros encontraram uma nova oportunidade em solo português e se destacam no país. Alguns deles, inclusive, sequer chegaram a atuar em grandes clubes da Série A no Brasil. Nesta quarta-feira, o Campeonato Português encerra a 19ª rodada da competição, a primeira do segundo turno, com 2 jogos. Rio Ave contra o Estoril, às 15h45, horário de Brasília, e Braga e Chaves, às 17h45 também, no horário de Brasília. Confrontos que são bons exemplos do domínio brasileiro na posição de goleiro em Portugal, que vem se consolidando nas últimas temporadas. Os 4 times iniciarão os jogos com goleiros brasileiros. Jonathan no Rio Ave, Marcelo Carné no Estoril, Matheus no Braga e Hugo Souza no Chaves. Atualmente, na Liga, são 8 titulares em 18 times, sendo o Vinícius Silvestre o dono, né, da posição no
no Patrimonense, até recentemente perder a vaga para o japonês Nakamura. No total, 26 brasileiros estão nos elencos dos clubes portugueses na primeira divisão do país. Rapaz, em 338 escalações do Campeonato Português até aqui, os goleiros brasileiros estiveram em 156, sendo 155 como titulares, pouco menos da metade aí do total. Nessa lista, o de mais destaque é Matheus, de 31 anos, do Braga, que também atua na Liga dos Campeões e está no clube desde 2014, depois de ser revelado pelo América Mineiro. Hugo Souza, de 24 anos, talvez seja o mais conhecido no Brasil, por ter sido titular no Flamengo na conquista do Brasileiro de 2020. Ele viveu um bom momento no clube, mas perdeu espaço e acabou negociado por empréstimo no meio do ano passado ao Chaves. Seu contrato com o Flamengo vai até o fim de 2025. Pois é, rapaz, é a invasão, né, dos goleiros. Aqui no Brasil tem invasão dos técnicos portugueses, né? Lá em Portugal tem invasão dos brasileiros, só que dos goleiros brasileiros, né? É isso, é isso aí. Vamos de mais informação para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista, meu amigo. Não tá fácil isso aqui não, viu? Tá fácil isso aqui não, rapaz. Meu Deus do céu. Ó, o que é que tá pegando, rapaz? Tá fácil esse negócio aqui não, né? Meu amigo. Tem que dar uma bisoiada nesse trem aqui, Cristiano. Tem que dar uma bisoiada nesse trem aqui, que o negócio tá feio, viu? O negócio tá complicado, menino. O negócio tá complicado, Cristiano. Rapaz, fácil não, viu? Você deixa o negócio numa página, quando vai a página pula pra outra página. Brinquedo não, menino. Não é brinquedo não, menino. Impasse por Mateuzinho. O Flamengo prioriza a venda ao Botafogo, mas jogador prefere o Corinthians. O futuro de Mateuzinho está indefinido. Botafogo e Corinthians fizeram propostas de valores semelhantes ao lateral direito do Flamengo, que dá preferência de venda ao rival carioca. O jogador de 23 anos, porém, quer jogar no clube de Parque São Jorge. Ao todo, as propostas de Botafogo e Corinthians chegam a 4 milhões de euros, dos 21,2 milhões de reais na cotação atual. Mas o Flamengo dá preferência pelas cifras do Glorioso, porque o formato do pagamento é à vista. Além disso, Rodolfo Landim, presidente do Rubro Negro, tem boa relação com John Textor, proprietário da SAF Alvinegra. O formato de pagamento do Corinthians seria 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão por metas pré-estabelecidas em contrato. Mano Menezes chegou a ligar diretamente para Mateuzinho e quer a contratação do lateral direito. Mesmo com a preferência do Flamengo, o jogador quer jogar no Corinthians. Mateuzinho chegou a treinar no clube na semana passada, quando os times negociaram a transferência pela primeira vez. Já deixou claro internamente o desejo de se transferir para o Timão. Enquanto isso, nenhuma das negociações anda. O Flamengo não se opõe em negociar o jogador, mas a decisão neste momento passa por Mateuzinho. O lateral direito, vale lembrar, chegou a recusar um salário 3 vezes maior do RB Bragantino. A lateral direita é a prioridade para o Botafogo nesse momento. Não há um jogador de ofício disponível no momento. Matheus Ponte está com o Uruguai no pré-olímpico e Rafael se recupera de uma lesão. Se o impasse continuar, o clube deve desistir e buscar um novo alvo. Pois é, rapaz, é o Mateuzinho. O Mateuzinho é tudo isso, gente? O Mateuzinho é tudo isso? Não sei se o Mateuzinho é tudo isso para estar essa briga doida entre Corinthians e Fluminense, né? Pelo amor de Deus, com todo respeito, viu, Mateuzinho? Todo respeito que o senhor merece, tá? Mas não vejo o Mateuzinho com toda essa polpa aí não, viu, gente? Sinceramente, não vejo. Mas vamos, né? Pro Botafogo seria interessante, pro Corinthians também, né? Mas eu tô achando que o Mateuzinho vai acabar indo pro Corinthians, né? Fala do Fluminense, presidente do Flusão critica gramados sintéticos, abre aspas, preferem
fazer shows, prefiro títulos, fecha aspas. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a se posicionar contra o uso de gramado ou de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Em entrevista coletiva ontem, terça-feira, o dirigente criticou quem afirma que este tipo de campo diminui os custos e alfinetou o Botafogo, que realizou shows em seu estádio em meio à queda de produção do time no Brasileirão de 2023. Pois é, no capítulo mais recente deste debate no futebol brasileiro está o Palmeiras. O clube anunciou que não atuará mais no seu próprio estádio enquanto não houver manutenção do gramado sintético. Mário é um crítico frequente desse tipo de piso. Dizem que sintético diminui o custo, mas se você tem um clube de futebol e não consegue manter um campo de grama, você não pode ter um clube, senão vira casa de show. Tem gente que prefere fazer 5 shows, e tudo bem, mas eu prefiro ganhar títulos, disse Mário Bittencourt. Na gestão do atual presidente, desde o meio de 2019, o Fluminense conquistou 3 títulos, 2 cariocas e 1 Libertadores da América. O dirigente ainda alfinetou o Botafogo, que tem gramado sintético em seu estádio, o Newton Santos, e recebeu shows na reta final do Brasileirão do ano passado. Tem time que estava na liderança do campeonato, tirou do gramado sintético para receber show, colocou em gramado natural e perdeu o jogo. O próprio técnico do Grêmio disse que, se fosse em gramado sintético, o Soares não jogaria. O presidente do Fluminense disse, porém, que considera o sintético necessário em algumas situações, como em centros de treinamento. No entanto, afirmou que a grama artificial muda o jogo. Em um CT, quando você esfola os campos, é necessário o sintético, quando eles estão em recuperação. Sei que tem estudo para os dois lados. Eu defendo por princípio do jogo. Futebol sempre foi jogado em gramado natural, afirmou Mário, que completou. O sintético muda o jogo. O jogador fica mais lento, porque a chuteira prende mais. O kick da bola é diferente. Abre aspas. Mas é provado pela FIFA, tá? Fecha aspas. Mas não necessariamente é bom. Em 80% dos jogos é gramado natural. Ele traz uma modificação. Vou discutir resultado esportivo. Todo clube que começa a jogar em gramado sintético nos primeiros 2 ou 3 anos tem um resultado em casa muito diferente. Pode buscar aí, porque existe uma dificuldade natural em jogar lá. Mário costuma se posicionar contra sintéticos também, ao falar do Maracanã. O dirigente teme que o estádio possa receber esse tipo de gramado. Atualmente, Flamengo e Fluminense disputam a licitação com o Vasco da Gama. Alguns pontos aqui eu concordo com o Bittencourt, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu sei que talvez o torcedor do Fluminense possa ficar com raiva de mim. O que é que Mário Bittencourt tem a ver com isso? O Fluminense tem estádio? Com todo respeito, que eu tenho muitos amigos torcedores do Fluminense, e você que de repente eu não conheço, mas torce pro Fluminense, assiste a gente aí. O que é que o Mário Bittencourt tem a ver com isso? Cristiano, porque ele joga em gramados sintéticos, né? Gente, é uma discussão que não cabe pro Mário Bittencourt, sinceramente. O Mário Bittencourt ganhou 2 campeonatos cariocas, ganhou uma Libertadores agora o ano passado, bacana, legal, mas o Fluminense não ganha títulos assim a rodo também não. O seu Mário Bittencourt, baixa a bolinha, né? Quem ganha títulos um atrás do outro é a dupla Flamengo e Palmeiras. Você ganhou a Libertadores agora, beleza, parabéns pra você. Você faz um trabalho espetacular no Fluminense, é digno de aplauso, elogios, mas você não tem essa polpa toda para você estar falando de gramado sintético, não. Entendo, como eu disse aqui, concordo com ele em partes. Entendo, e o Palmeiras reconheceu isso, e quem tem gramado sintético reconhece isso também, que é dificultoso, rapaz. A coisa não é fácil. Para você se adaptar, para você se acostumar a jogar em gramado sintético. Porque assim, para mim, quer colocar gramado sintético? Beleza, coloca uma mistura, né? Dá uma misturada, gramado sintético com grama natural, etc e tal. Dá para fazer isso. Agora, só o sintético, como é no Palmeiras, é complicado. É complicado, ainda mais sem manutenção. Porque no Palmeiras não estava tendo manutenção. Por isso que aconteceu, né? Algumas contusões, inclusive a de Dudu.
O Dudu se machucou do nada. Ele foi correr numa bola contra o Vasco e prendeu o pé, acabou torcendo o joelho, né? Então assim, agora, senhor Mário Bittencourt, eu não sei porque o senhor entrou nessa discussão. Sinceramente, com todo respeito ao Fluminense, a você que torce aí pro Flusão, né? Campeão da Libertadores com todos os méritos, vem fazendo boas temporadas nos últimos anos, mas Bittencourt vem fazendo um trabalho assim de recuperação financeira do Fluminense e também, né, colocou o Fluminense novamente para brigar por títulos, isso é verdade, mas o senhor não tem essa, sabe, o senhor não tem esse peito todo para falar de gramado sintético, me desculpe, de estádio não, de estádio não, me desculpe, mas o senhor não tem não. Fluminense se aproxima da... Ô Cristiano, você está falando que quem não tem estádio não pode falar de estádio? Não é isso. Mas da maneira que ele falou, profundamente que ele falou de estádio, parece um conhecedor que o Fluminense tem, né? Não, calma aí. Segura um pouquinho, né? O senhor ganhou títulos, tudo bem, o senhor tá com a moral lá em cima, mas baixa a bolinha um pouquinho. Baixa aí um pouquinho a bolinha, né? Fluminense se aproxima da contratação do atacante Marquinhos, do Arsenal. Mas aí, ó, tá vendo? Notícia boa, o senhor presidente Mário Bittencourt. Aí, ó, é isso. Mais um atacante pode pintar no Fluminense para 2024. O Tricolor negocia a contratação do atacante Marquinhos, de 20 anos, em São Paulo e atualmente no Arsenal da Inglaterra. Neste momento, as conversas estão bem encaminhadas e os clubes negociam as condições do empréstimo para negociação avançar. Também será acordado uma opção de compra. O Arsenal não se opõe a emprestar Marquinhos, tendo em vista que o jogador não será utilizado pelos ingleses nesta temporada. É um movimento parecido com o vivido pelo volante Andrei Santos, ex-Vasco, que retornou ao Chelsea após não ser aproveitado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Neste momento, o atacante está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira e em contato com os tricolores Alexander e John Kennedy. Gabriel Pirani, ex-atleta do Fluminense, é outro que tem ajudado no lobby. Marquinhos foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022, após o pagamento de 3,5 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na época, ao São Paulo. Ele disputou 6 jogos pelo time principal do clube inglês, marcou um gol e deu uma assistência. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe Cardoso e confirmada pelo GE. Além disso, foi usado em 5 partidas pela equipe sub-21. Só que na mesma temporada 2022-2023, ele foi emprestado ao Norwich, pelo qual jogou 11 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. O atacante brasileiro foi então emprestado pelo Arsenal ao Nantes em agosto do ano passado. Contrato de uma temporada. Diante aí dos 7 jogos e 150 minutos em campo para o atleta, o clube inglês decidiu antecipar o retorno. É o Flusão, né, rapaz? Ainda no mercado aí, claro que tem muita coisa para acontecer, evidentemente. O Flusão está no mercado e tem que reforçar esse time aí mesmo para o restante da temporada. Não precisa de muito, né? Chegou alguns jogadores por lá. Entre ele o Diego Costa, né? Acho que é isso, rapaz. Diego Costa. Chegou também o Terans, ex-Atlético Paranaense. O Fluminense vai se reforçando aí, né? O clube criando mais corpo, aí, mais jogadores para a disputa aí dos campeonatos de 2024. Coritiba e Fortaleza negociam troca de zagueiros. Kusevich por Marcelo Benevenuto. Coritiba e Fortaleza estão em negociação para promover uma troca entre zagueiros. O Coxa estaria disposto a ceder o chileno Kusevich e, em contrapartida, receber Marcelo Benevenuto. Os clubes acertam os detalhes e o martelo pode ser batido em breve. A boa relação entre os clubes ficou evidente nas últimas semanas, quando o Fortaleza emprestou 2 jogadores para o Coxa. O zagueiro Bruno Melo, pedido do técnico Guto Ferreira, que trabalhou com o jogador em 2023 no Goiás, e o atacante David da Hora. Pois é, por outro lado, o Coritiba negocia a venda do volante Bruno Gomes, conforme
foi antecipado pelo GE. O jogador, que tem os direitos econômicos divididos entre Coxa e Internacional, 50% para cada clube, está a serviço da seleção brasileira no pré-olímpico. A negociação envolvendo Bruno Gomes, porém, nada tem a ver com as chegadas de Bruno Melo e David da Hora para o Coritiba. As diretorias trabalham as situações como casos separados, ou seja, caso o volante não siga para o Fortaleza, ainda assim o zagueiro e o atacante permanecem no Coxa. Kusevich está sem espaço no Coritiba desde que manifestou no fim do Brasileirão que não desejava permanecer mesmo tendo contrato até o fim de 2026. Assim, ele está treinando separado do restante do elenco, enquanto busca um novo clube, que pode ser o Fortaleza. Já o Coritiba está em busca de zagueiros. Isso porque o Coxa conta no elenco com atletas considerados jovens para o setor após o desejo de Kusevich e a saída de Henrique. Por isso, a diretoria entende que é o momento de reforçar o setor para o restante da temporada. É bom lembrar que o Coritiba caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, claro, quer reforçar aí o seu setor defensivo para tentar voltar ainda nesta temporada para a Série A do Brasileirão do ano que vem, né? Para essas equipes aí que vão disputar a Série B. Gabriel Brazão assina contrato e é o 14º reforço do Santos em 2024. O goleiro Gabriel Brazão é o 14º reforço do Santos na temporada 2024. Liberado pelo Inter de Milão, pela Inter de Milão, né? O jogador assinou contrato até o fim de 2026 com o Peixe e se apresenta no CT Rei Pelé na próxima quarta-feira, ou seja, hoje. O clube da Vila Belmiro passa a ser dono aí de 60%, né, dos direitos econômicos do atleta. Agora eu não sei se é essa quarta-feira ou se é, porque não tem a data aqui, né? Ou se é na quarta-feira que vem. Revelado na base do Cruzeiro e com passagens pelo futebol italiano e espanhol, e até mesmo pela seleção brasileira principal, Brazão chega ao Santos para brigar por posição com João Paulo, o atual titular da posição. Apesar da rodagem internacional, o novo reforço do Peixe tem apenas 11 partidas como profissional na carreira. Para que a negociação pudesse ser concretizada, a Inter de Milão rescindiu o contrato que era válido até junho de 2025. A contratação foi feita sem custos ao Santos. Porém, os italianos mantiveram uma fatia da porcentagem dos direitos visando lucro em uma possível venda. Ontem, terça-feira, as partes assinaram o contrato e agora o atleta é aguardado no clube para iniciar os trabalhos com o restante do elenco comandado por Fábio Carilli. Ao todo, além de Brazão, o Santos acertou as chegadas de Gil, Giuliano, Pedrinho, Marcelinho, Rainer, Jorge, Aderlan, João Schmidt, Casares, Otero, Diego Pituca, William Bigode e Guilherme foram os jogadores contratados aí pelo Peixe para a temporada 2024. Gabriel Brazão, sinceramente eu não o conheço, não posso falar muito do jogador, né? Ou quase nada do jogador, porque não conheço mesmo. Fala do Botafogo e a novela Luiz Henrique. Parece que a novela chegou ao fim, né, rapaz? Parece, porque ainda não, eu digo parece porque ainda não foi assinado o contrato do menino, né? Luiz Henrique é do Botafogo, o jogador aceita a proposta e vai defender o clube. Você que acompanha a gente nas redes sociais, eu coloquei lá no nosso TikTok essa informação ontem à noite. Luiz Henrique, lá no TikTok, Cristiano Santos vê, tá? Lá no TikTok, segue a gente lá, menino. Luiz Henrique é então jogador do Botafogo, ainda não assinou, mas é do Botafogo. Parece que é o fim mesmo da novela, né? Luiz Henrique disse sim e será jogador do Botafogo em transação de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em metas e bônus. O martelo foi batido após reunião ontem, terça-feira, com representantes do atleta e John Textor, proprietário da SAF do Alvinegro. Se todas as metas e bônus forem batidas, será a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores absolutos, 107 milhões de reais. Em valores corrigidos, ficariam em quinto lugar, atrás de Tevez, Arrascaeta, Edmundo e Pedro. Ficou acordado que o jogador terá a opção de deixar o clube no meio de 2024 ou começo de 2025 para atuar no Lyon. O contrato é válido por 5 temporadas. Após dias de reflexão
e reuniões. Luiz Henrique disse sim ao Botafogo durante a tarde de ontem, terça-feira. Pois é, rapaz, os contratos estão sendo assinados de forma digital. A negociação entre Botafogo e Betis está fechada desde a semana passada. Aos 23 anos, Luiz Henrique assina contrato válido por 5 temporadas com o Botafogo, mas tem futuro costurado para se apresentar ao Lyon em data a definir. Ou seja, gente, é possível que Luiz Henrique fique esta temporada, né? Acredito eu que vai ser essa temporada toda no Botafogo, e na próxima, em 2025, ele embarque rumo à França para jogar no Lyon, né? Foi acordado, o empecilho era esse, uma data aí que não foi divulgada, né? Talvez mais na frente seja divulgada até quando o Luiz Henrique vai ficar no Botafogo. Torcedor do Corinthians protestam após derrota para o São Paulo. Joga por amor ou terror. A queda da invencibilidade contra o São Paulo na Neoquímica Arena terminou com protestos. Depois aí do apito final, os torcedores do Corinthians reclamaram do terceiro jogo consecutivo com derrota, situação que atrapalha o timão no Campeonato Paulista, principalmente do setor norte. O canto foi no tom de joga por amor ou joga por terror, e tem que ser homem para jogar no Coringão. Foi a primeira derrota do Corinthians para o São Paulo na Arena depois de 19 partidas. O Corinthians soma 11 triunfos, 7 empates e agora uma derrota contra o tricolor paulista. O Corinthians tem apenas 3 pontos no Paulistão e ocupa a segunda colocação do Grupo C do Campeonato Paulista. Na próxima rodada, pressionado, o Timão enfrenta o Novo Horizontino no domingo, a partir das 11 horas da manhã, né? No horário de Brasília. Pois é, o Timão, rapaz, já a gente fala dos campeonatos estaduais, mas a pressão pra cima do Mano Menezes, meu amigo, tá grande, né? Luciano pede silêncio para a torcida do Corinthians após vitória do São Paulo. A Arboleda dança no vestiário. É a festa, rapaz, é a festa, é a rivalidade, né? Coisa bacana isso aí. O elenco do São Paulo está em festa depois da vitória por 2-1 sobre o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista. O resultado acabou com um tabu de nunca ter vencido no estádio do rival. Em suas redes sociais, o tricolor divulgou vários momentos de comemoração, a começar por um beijinho de Luciano para a torcida do Corinthians na saída para o vestiário. O jogador, que tem uma relação conturbada e de provocação com o rival, fez também o sinal de silêncio depois de ser atingido por alguns objetos arremessados pelos torcedores corintianos. Na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, Luciano foi muito criticado por ter chutado a bandeira de escanteio com o símbolo do Corinthians, após fazer o gol do tricolor na derrota por 2-1. No vestiário desta terça-feira ontem, além de uma cantoria do presidente Júlio Casares com jogadores que acompanharam uma das músicas da torcida, teve também dancinha do Arboleda. Pois é, o tricolor paulista feliz da vida, e tem que estar, né, rapaz? Tem que estar, lógico, tem que comemorar aí essa vitória maiúscula pra cima do Corinthians. Cristiano, mas o Corinthians tá fragilizado, o time do Corinthians tá sendo montado. Cara, aí é problema do Corinthians, né? O São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso. São Paulo jogou bola, ganhou o jogo e parabéns ao tricolor paulista, mas a gente fala desse confronto já, porque a gente vai falar de estadual daqui a pouquinho, né? Aliás, vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma pausa, vim tomar água de verdade aqui, só dei uma bliscadinha aqui, porque a garganta tá meio falhando. Tomar uma água, você tome a sua água também, aí a gente volta já com mais um bloco, né? O bloco final aqui do nosso primeiro vídeo desta quarta-feira. A gente fala melhor aí, né? Desses confrontos dessa quarta-feira, os confrontos que aconteceram ontem, desse confronto entre Corinthians e a equipe do São Paulo. Segura que é rapidinho, a gente volta já.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.